A polícia agora deve fazer um levantamento para saber quais bancos abriram as portas. Posteriormente, serão tomadas as medidas cabíveis. Depois da tragédia na Boate Kiss, em Santa Maria, que terminou com a morte de 236 pessoas até o momento, nessa madrugada, uma operação foi realizada em Sorocaba para fiscalizar as casas noturnas da cidade. Na vistoria, uma boate foi lacrada por não oferecer os itens de segurança exigidos por lei. Equipes do setor de fiscalização da Prefeitura, Guarda Municipal e do Corpo de Bombeiros fiscalizaram e vistoriaram 5 casas noturnas. A Prefeitura checou documentos enquanto os bombeiros analisaram a parte de segurança do local. A medida atende à determinação do governo do estado. Nesta boate, no centro da cidade, as equipes encontraram o local vazio. Porque a rua aqui do local era contramão, a gente foi dar a volta no quarteirão e fomos surpreendidos que o local foi fechado. Não tem como entrar à força, né? Então a gente volta a outro momento, de uma forma diferente. Em um outro ponto, no Alto da Boa Vista, apesar de não haver festa, os bombeiros e prefeitura entraram normalmente para realizar a fiscalização. Essa casa de show no bairro Jardim Faculdade chegou a ser interditada, mas foi autorizada a continuar aberta apenas durante a madrugada. A medida se deu porque a sinalização da saída de emergência não estava adequada e o projeto técnico de segurança ainda não foi aprovado. Nos próximos dias, mais casas noturnas de Sorocaba devem ser vistoriadas. De acordo com o levantamento do Corpo de Bombeiros, Sorocaba tem 76 casas noturnas registradas. Dessas, 29 não possuem o auto de vistoria. A fiscalização deve continuar no fim de semana. Depois disso, será dada uma atenção especial aos locais que irão receber bailes e festas de carnaval. A casa noturna, que foi interditada, esclareceu em nota que o estabelecimento apoia as medidas de segurança. De acordo com um dos proprietários, as equipes de fiscalização constataram que uma das saídas de emergência ainda estava sem o dispositivo antipânico e a sinalização de acesso. Isso se deu por conta de um atraso na instalação do equipamento que foi concluída hoje. Os bombeiros já fizeram nova vistoria, mas a casa ainda não foi liberada para funcionar. O Procon Sorocaba fez hoje a operação Aumento dos Combustíveis. Fiscais vistoriaram aproximadamente 40 postos da cidade. 19 foram notificados para que justifiquem os preços nas bombas. A ação aconteceu em todo o estado para detectar os abusos nos reajustes praticados por donos de postos de combustíveis e após os aumentos da gasolina e do diesel. Policiais civis de Sorocaba, São Roque, Biúna e Alumínio fizeram uma operação contra o tráfico de drogas em Mairinque. 2 mulheres e 4 homens foram presos. Foram apreendidos 2 quilos de cocaína, porções de maconha, pedras de crack e um revólver, além de eletroeletrônicos, todos suspeitos de furto. A operação, chamada de J2, é continuidade de uma investigação realizada em julho de 2012, que resultou na prisão do comandante do tráfico de drogas em Mairinque. Com o início das aulas, um item da lista de material escolar que gera dúvidas para os pais na hora da compra é a mochila. Nem sempre a mais bonita é a mais adequada. Essas crianças acabaram de voltar às aulas e, com elas, o compromisso diário de levar e trazer o material. O transporte requer o olhar atento dos pais. Olhando as mochilas aí com o filhão, no que você presta atenção para comprar a mochila para ele? Olha, todo ano ele usa só mochila de puxar, de rodinha, né? Sempre a gente presta atenção nisso porque carrega muito material. Só que esse ano, ele já está um pouquinho maior, ele quer mochila de colocar na costa. Preocupa, por isso que nós compramos a mochila com rodinha, né? Porque a mochila pesada, né, no ombro pode causar alguns problemas, né? Estojo, lápis de cor, caderno, apostila e agasalho são itens que não faltam na mochila desses alunos, mas tudo tem de ser moderado. A gente procura não colocar muita coisa para facilitar para eles, né? Carregar tudo que precisa na medida certa para não ter problemas de saúde. Esta loja em Sorocaba separou 6 prateleiras para a escolha dos clientes. Os modelos vão de R$30 a R$500. Só essa papelaria fez um pedido de 10 mil peças. A maior parte vem da China. João Pedro escolheu, mas com a ajuda da mãe. Você vê que ela é anatômica, não fica no pescoço machucando, né? Então a gente presta atenção nisso daí, né? No tipo de material também, né?
Isso aí, com tantos modelos, os pais precisam ficar atentos ao peso das mochilas para evitar problemas na coluna dos pequenos. Veja agora as dicas de um ortopedista. A mochila que se usa nas costas deve ter 2 alças e não uma alça, e ela deve ter, normalmente, o tamanho do tórax da criança. A mochila tem que estar sempre colada nas costas, as alças têm que estar justas. Por quê? Para a gente conseguir distribuir a carga da mochila, existe uma convenção onde ela deve respeitar no máximo 10% do peso da criança. Essas crianças que caminham longas distâncias para a escola devem se atentar muito a essa situação. As mochilas de rodinha normalmente são maiores, então existe uma tendência a se pôr mais peso. Então ficar atento à quantidade de peso que vai colocar nessa mochila. Essa mochila de rodinha, ela tem alturas diferentes. E dependendo da criança, ela vai ficar muito alta, então a criança vai deixar a mochila muito longa para conseguir arrastar, ou ela é muito baixa e a criança vai ter que se dobrar para carregar a mochila. Isso leva ao quê? A uma rotação do pescoço e do braço. Esta rotação vai trazer dor em toda a região do pescoço, toda a região do ombro. E outra coisa importante, a alça que ela puxa. Por quê? Para não criar calosidade na mão, para não levar as tendinites. Então, qual o conselho que eu dou aos pais? Atenção na compra e no uso do dia a dia, limite o peso, oriente seu filho, perceba se a postura dele está correta, use o bom senso. E, principalmente, se ele tiver qualquer queixa de dor, valorize e não deixe isso perdurar. Um veículo caiu em um córrego no bairro Vila Nova, em São Roque. O acidente foi na alça de acesso à rodovia Raposo Tavares. Segundo o Departamento de Trânsito da cidade, o motorista informou que foi fechado por um caminhoneiro em uma curva, perdeu o controle e invadiu o gramado e só parou no córrego. Ele não sofreu ferimentos. O prefeito de Jundiaí, Pedro Bigardi, se reuniu hoje com jornalistas e secretários para discutir o primeiro mês na gestão do município. Após mais de 20 anos de governo do mesmo partido político na cidade, o prefeito salientou que a característica da nova administração será a agilidade na realização de projetos. E estamos preparando, inclusive, nessa linha, alguns projetos para alguns meses. A questão do novo hospital, novas UPAs na cidade, na área de pronto atendimento, novos investimentos. A gente está tentando, além de tudo, fazer os projetos para investir nos próximos meses. Questionado sobre a situação da falta de documentação dos prédios públicos, Bigardi afirmou que Jundiaí não é a única cidade que passa pelo problema e que as vistorias já podem implicar em fechamento de casas noturnas na próxima segunda-feira. Havia uma tradição assim no Brasil que prédio público não tem que ter aprovação. É um negócio doido. Isso acontece quase em geral. Outro assunto que preocupa a administração é a queda de investimentos no município. Em 7 anos, o índice diminuiu quase 50%. O principal motivo seria a terceirização de vários setores. E olha só essa história. Um vovô de São Roque vai percorrer 9 dos 12 países da América do Sul em cima de uma moto. No baú, muita roupa de frio. Afinal, apesar do verão, alguns países são bem gelados. Ainda mais sobre uma moto. A bandeira do Brasil tem que estar à mostra para ser mais respeitado. E antes de partir, mesmo com todo o conhecimento já adquirido com o tempo, estudar é sempre bom, até mesmo o idioma dos países vizinhos. O aposentado tem 68 anos de idade, virou motociclista há 27, quando comprou a moto. Ele é o único dono da Nicole. Na década de 50, 60, tinha uma cama muito famosa, então eu dei o nome para minha moto porque eu acho que ela é muito mais confortável que a cama da famosa grife. Tiago Rocha, conhecido como Profeta, apelido de infância, já fez muitas viagens longas com a melhor amiga. Já conheceu o Brasil afora e também alguns países, sempre ganhando conhecimento. Eu não só aprendo, como levo também conhecimento para as pessoas, né? Que quando eu passo assim, é lugar de gente muito sofrida, mas são pessoas boas que eles repartem o pão, o almoço dele, a janta. As lembranças estão expostas na Nicole. O motociclista já passou por estradas complicadas, mas sempre com segurança. Primeiro é documento em ordem, moto revisada, a pessoa não beber,
respeitar a sinalização, a velocidade e direção preventiva. E para essa viagem, que deve durar entre 2 meses e 2 meses e meio, o motociclista pretende visitar 9 países da América Latina. São cerca de 28 mil quilômetros percorridos. E tudo isso em cima da moto Nicole. Só uma curiosidade sobre ela foi fabricada em 1985, tem cerca de 575 mil quilômetros rodados e o motor 125 cilindradas. A moto não está muito antiga para aguentar esse tipo de viagem, não, Profeta? Olha, na minha opinião, não existe moto antiga. O veículo, quanto a gente, tem que estar bem conservado e fazer manutenção. Viajar sozinho para o vovô da estrada não é problema, mesmo que essa viagem seja por quase toda a América do Sul. E é bom mesmo fazer esse tipo de viagem quando ainda é novo, não é mesmo, Profeta? Não só eu como todos, enquanto você é novo. Depois você fica velho, rapaz, não dá para você fazer mais nada. Então eu agradeço a Deus por ter essa idade de ter saúde e fazer aquilo que eu gosto, né? Boa viagem, Profeta! E o fim de semana será quente na região e pode chover a qualquer hora do dia. Confira agora como ficam as temperaturas em algumas cidades da região. Jumirim tem mínima de 21 graus e máxima de 31, mesma mínima prevista para Sorocaba. Em Itapetininga, a mínima também deve ser de 21 graus, mas a máxima não passa dos 29. Tatuí tem mínima de 22 graus e máxima de 31. A Liga Sorocabana de Basquete derrotou ontem o Mogi das Cruzes em casa por 81-74 em partida válida pelo retorno da fase inicial do Novo Basquete Brasil. Com esse resultado, a LSB soma agora 9 vitórias e 9 derrotas. O próximo desafio será contra o São José amanhã, também no ginásio municipal às 6 da tarde. Agora você confere a 5ª reportagem especial sobre Itu, que completa 403 anos. As comemorações oficiais da cidade começaram na noite de ontem. A cerimônia no centro da cidade começou com a participação do Regimento do Exército sediado em Itu, que executou marchas militares. E a escolha do local não foi por acaso. Foi exatamente aqui onde hoje está a Praça Padre Anchieta que a cidade começou, em 1610, com a construção da Capela de Nossa Senhora da Candelária. Depois do discurso das autoridades, o prefeito acendeu a pira instalada na praça desde o aniversário de 400 anos do município. Nascidos por aqui, Otila e o filho assistiram ao evento pela primeira vez e aprovaram. Muito bom. Muito bonito. É uma coisa diferente, né? Quase não, a gente não vê em lugar nenhum isso aí, né? E assim, ao estilo olímpico que a cidade se prepara para uma maratona de eventos que segue até o dia 24 de fevereiro. Show do Paralamas do Sucesso no dia 1º de fevereiro. Show do Palavra Cantada no dia 3. Vamos ter o corte de bolo, o tradicional corte do bolo dos 400 anos, no dia 2 de fevereiro, na Praça da Matriz ao meio-dia, logo após a missa de Ação de Graças, e às 6 horas da tarde a procissão luminosa em honra a Nossa Senhora Candelária. Foi inaugurada também uma exposição do Museu Itinerante Brasileiro na cidade com o tema reciclagem, de materiais e de ideias. O local fica aberto ao público até sábado. São atrações para uma cidade que já é uma atividade de lazer, com seus parques, praças, comércio peculiar, monumentos únicos, prédios históricos e museus, com gente com muita história para contar. É por isso que a população deseja que Itu celebre muitos outros aniversários. Tudo de bom eu desejo para nossa cidade querida, viu?
Como disse a secretária, o show do Paralamas é hoje, às 9 horas da noite, em frente ao estádio do Ituano, e a entrada é 1 quilo de alimento não perecível. E dando continuidade às reportagens especiais sobre Itu, amanhã você confere no programa Acesso os parques da cidade, que são opções de lazer para os moradores e visitantes. E também haverá homenagem de um grupo de músicos. É às 7h15 da noite. O Noite Cidade termina aqui com uma prévia do programa. Uma boa noite para você e até amanhã.